Bom dia, galera! Começando mais um vídeo aqui, tudo arrumado, mochilinha pronta. Partiu a aventura? Partiu a aventura. Agora nós vamos pegar carona aqui com os Tortugando. E nessa aventura a gente não vai sozinho não, a gente vai com os amigos Anderson e a Ana do Vibe de 2, que é bom demais, né? Fazer trilha sozinho não é fácil não, aí com os amigos tem aquele impulso, vamos, e aí a gente toma coragem. Vamos andar de lander. Tá chique, hein? Olha que da hora. Quer pular a mochila pra cá? Saí de novo, ó. Pegou gincana. Chegamos na entrada pra trilha até o Acatenango. A base se chama Miratenango 2. Aqui também é possível alugar as cabanas para quem quiser relaxar antes de pegar a trilha ou depois. Também tem lugar para parar com os motorhomes aqui ou com o carro, deixar o carro e fazer a trilha. E aqui eles colocam toda a trilha, o percurso, uma simulação do que a gente vai fazer e aonde a gente vai ficar acampado nas cabanas, que vai ficar de frente com o vulcão de fogo. Aqui é o Acatenango e esse é o de fogo. Então a gente vai contornar ele todo e aqui ó, tem outras opções também, várias bases de acampamento em todo o Acatenango. Faz exatamente 1 ano que a gente fez essa trilha e que eu falei que eu não subia nunca mais na vida. Tipo aquele negócio de cuspir pra cima e cair na testa, pois eu tô aqui de novo. E bora pra essa aventura, né? Bora. São cerca de 4 a 6 horas de caminhada, são 12 quilômetros. E agora a gente parte daqui de 1.500 de altitude e vai chegar a quase 4.000 de altitude. Então devagarzinho. O bom de fazer sem guia é que a gente vai fazer no nosso tempo. Isso porque a gente já conhece aqui, já fez antes. E todo o percurso também a gente pode acompanhar pelo Maps.me, mapa offline. Então essa trilha também tem para a pessoa não se perder. E o caminho é bem demarcado, tem outros trilheiros. É um dos lugares com muita busca de viajante. Então é tranquilo de fazer também sem o guia. Claro que com guia você vai ter um upgrade aí contando as histórias, dando os detalhes e menos preocupação. E será que vai ter um doguinho acompanhando a trilha? E estamos sentindo falta, acho que vocês também, da Oni. Mas a Oni dessa vez ficou com os amigos lá no camping. Está sendo muito bem cuidada. E pensamos no melhor para ela ficar lá com eles. Pelo fato do cansaço. Apesar que a Oni já subiu essa trilha. Mas o que mais pesou foi a água. Porque aqui não tem água. Então, toda a água que a gente necessita, a gente tem que levar. Hoje a gente está subindo com 6 litros de água. E isso com a Oni seria muito limitado. Teria que subir com mais água. Então lá ela tá bem. Vocês já viram o camping. Nossa, ela já tá super acostumada. Tá na casinha dela e tá com os amigos. E a gente com essa água pensa que vai passar tranquilo essa noite e quem sabe uma noite a mais, vamos ver. Essa água também vai contar que a gente vai estar usando para nossa alimentação, para preparar as comidas que também estão aqui atrás e na mochila do Fá. Tá ali, ó, o restaurante.
E a gente conta como início da trilha aqui. Aquela ali, ó, foi só uma preparação. E já deu pra perceber a alteração na voz, né? Aqui a gente vai subir muito a altitude. Então, tem que respirar. E nesse vídeo talvez vocês não vejam tantas risadas, tantos sorrisos como é de costume aqui no canal. Isso porque trilha é foco no silêncio, na respiração, na caminhada, porque é uma superação, tanto do nosso corpo, quanto da mente para vencer todos os obstáculos. Olha só, essa é a primeira montanha que a gente vai atravessar, contornar, e depois vai ter a outra, que é o Acatenango, que a gente vai subir. E hoje também é um dia muito diferente para nós. Claro, a gente já fez aqui, estava tudo marcado para a gente fazer com os amigos essa segunda vez. Mas vou te falar que a minha vontade talvez não era estar aqui, mas estar com meu pai. Ele continua, ó, internado. E pai, como você é o meu maior exemplo de superação e de conquistas, hoje eu dedico essa trilha para você. E vou fazer ela nas melhores vibrações para que você consiga superar essa fase e saia do hospital o mais rápido possível. Muita, muita saudade. Espero que receba a energia positiva de todos vocês aí. Vou encaminhar também os comentários para ele e mostrar a natureza e tudo que ele gosta também de apreciar. Agora a gente está na pior parte aqui, que é as escadarias. Vai passando no meio de um milharal. Tem um milharal aqui. Tem um milharal aqui também. Se liga aí. Vou pegar para subindo aí, ó. Olá, buenas. Olá. Olá. Olha só a poeira que levantou. E aqui o desafio é esse, ó, porque o solo é bem solto assim, ó. Puro cascalho. Né? Puro cascalho. Então você dá 2 passos pra cima, um desce. Aê, esse vira. Ó! Muito bem. E cada um no seu ritmo. Assim vamos. De um ano de trilha pra cá, ó, já mudou. Já tem uma quitanda aqui. No começo da escadaria já vai que vai só melhorando. Quitanda é muito coisa de mineiro, né? Um quiosquinho ali, ó. É. Mas já tem uma opção de Gatorade, de alguns água, Biscoitinho, biscoitinho. pirulito. É, tá chique. Tá vindo 2 ali. Força! Ihu! Uma coisa que tá muito diferente aqui da outra vez é isso aqui, ó. O arame farpado na beira da trilha. Isso não tinha. E se a pessoa desequilibrar, ele desce rasgando aqui. E é todinho de arame. Fala, amor! Vambora! Falta pouco! E estamos vencendo mais um pouquinho. Olha
cuidar das roupas, dos sapatos. E já tá tudo molhado, assim. Por isso é tão importante lembrar de levar uma troca de roupa a mais, né? Vamos lá mais um pouquinho. Só não tem como ficar falando muito, galera, porque a gente já tá aqui a 2.000 e pouquinho de altitude, quase esbarrando nos 3.000. Já perdemos a conta de quantas vezes paramos, mas ainda não chegamos na entrada. Falta pouco, tá ali, ó, depois dessa curva. Parei porque aqui, ó, é o primeiro banheiro para quem prefere fugir do matinho e querer um banho, como é falado aqui, o banheiro. Aqui tem a opção de banheiro seco. Mas vou ser sincera que eu não usei não, porque tá pior ali dentro do que aqui fora, ó. Já arrumei até um cajado aqui, ó, que ajuda muito. Bem, chegamos oficialmente na entrada do Acatenango. Já passamos pela primeira montanha e agora sim vamos passar pelo vulcão Acatenango. E aqui é onde a gente faz o registro da nossa entrada, até para eles terem controle. Olá! Para ter controle de quantas pessoas estão lá em cima, caso aconteça alguma coisa. Enfim, e aqui também que a gente paga essa entrada. Uau! E o bom dessa parada aqui, dessa entrada, é que tem isso, uma cobertura, caso esteja chovendo. Se também quiser comprar alguma coisa, tem a opção aqui, ó, fruta, alguma coisa para hidratar. Tem o mapa, ó. Onde a gente tá aqui, hein? Ah, estamos aqui ó, na entrada. E agora o percurso que a gente vai fazer. O nosso acampamento fica aqui, ó. E tem outros acampamentos, outras bases aqui também. Esse é todo o vulcão Acatenango, de onde vai dar vista aqui pra cima, que é o vulcão Del Fogo. Graças. Agora ele tá colocando a pulseirinha. Graças. Pagamos 50 quetzales. Como dizem, pouco a pouco. A trilha vai de zigue-zague. Não sei se dá pra ver, mas o Anderson tá ali embaixo. E já chegamos na Floresta das Nuvens. Aqui já começa a serração vir passando. E o ar fica mais frio, né? É, fica mais frio, fresco. E bora continuar subindo. E mais uma parada, agora para um lanchinho. E o que eu queria mostrar para vocês é, olha o efeito da altitude. A embalagem aqui ó, tá quase estourando de tão estufada que tá. Isso é um mix de amendoim, mani, como eles falam aqui, com como é mesmo o nome disso? Passas, uva passas. Nossa, falhou até a memória aqui na altitude, já tá dando faltando oxigênio. E mais uma parada com vocês aqui, ó. Estamos nessa faixa de floresta, onde o Fá já falou que é um bosque de nuvens. Já falei. E vamos passar daqui a pouco para um bosque de pino e subalpino, que vamos caminhar por cima da montanha. Não sei se dá para ver que tem um reflexo aqui. Quanto de altitude já estamos e uma lenda de um campesino, Diego, que diz que não pode maltratar os animais que ele aparece. Já chegou uma galera aqui também e seguir trilha para não esfriar o corpo, porque senão vem aquele frio e as roupas já estão molhadas de suor.
Já chegamos a 3.000 de altitude. O passo tem que ser bem lento. Já não consegue conversar, falar muito. A Cá tá mais para trás um pouco, com o Anderson e a Ana. Não tá tão para trás. É porque é muita curva. Eles estão logo aqui. Até agora é só subida. Foi degraus, alguns degraus. E agora é trilha. E a hora que você pega uma parte que tá plana, vamos ver se aqui agora acho que vai ser um pouco plano. Ai, um pouquinho só. Aqui já é uma diferença. Você já sente estranho, porque você tá o tempo todo subindo. E aí de nada começa a andar um pouco plano, já estranha. Eles estão vindo aí. Parei um pouco aqui para esperar eles, mas nem tirei a mochila das costas. Já fica de boa com a mochila. Quanto por cento da trilha você acha que a gente já alcançou aqui? Acho que metade. Metade? É. E o corpo? Quantos por cento ainda tá bom? 50% também. A única parte que tá realmente dolorida é a panturrilha, assim, que dói bastante, né? Dói um pouco. O fêmur dói. O fêmur. Mas já estamos bem alto, olha isso. E os amigos estão vindo ali, ó. Firmes e fortes, como prego no angu. Oi, gente. Pegado, hein? Pegado, né? E olha o estado das roupas, do cabelo. Mas vamos que vamos. Olha só que a gente encontra florzinhas bem pequenininhas, lindas, lindas, ó. O tamanho disso. Tem outra forma de fazer sofrer, a não ser que treina e tal. Eu não tô sofrendo E estamos esperando a galera seguir a trilha pra gente parar ali, sentar. Não ter que sentar tão baixo, porque as perninhas não sei se já aguentam levantar assim tão fácil novamente. E como vocês conseguiram ver aí de casa, eu acho, se perceberam, tem criança fazendo a trilha. Tem, a gente já viu 3 crianças, inclusive passou uma mãe com um nenenzinho de colo, assim, mas aí já subiu de cavalo. Tem essa opção também para quem acha bacana e, bem, tem. Você tá em forma, né? Tô. Forma de barril? Olá! Olha o tanto de coisas que a galera aqui carrega, tanto na subida quanto na descida. São verdadeiros guerreiros, não? Já estamos bem alto agora. Poderia dizer acima das nuvens, mas já não dá pra gente ver tão bem aqui. A não ser ali, ó. Dá pra ver que tá tudo branquinho.
E aos poucos vamos vencendo os desafios da montanha. A galera tá ali na frente agora. E esse trecho é bem difícil porque é muito, muito íngreme. A gente tá quase no cume do Acatenango. E já junta com a altitude, então o ar aqui parece mais difícil assim, sabe? De puxar e de manter ele. Já parei mais um pouco. Como é que tá? Estamos acima das nuvens. A galerinha tá aqui embaixo aqui. Cada curvinha dessa, cada subidinha dessa é uma altitude a mais que você ganha. Fica mais difícil de conversar. E olha só que cenário surreal. Muito, muito lindo. Tá ali o sol atrás das nuvens. E todas essas nuvens estão subindo a montanha. E tem vários trechos como esse, assim, ó, em que é preciso atenção redobrada, porque desbarranca pelo sol ser assim, né? E acaba que ficando mais estreita a estrada, então tem que tomar muito cuidado, sempre pro lado do barranco ao invés do precipício. E eu tava pensando numa coisa aqui, refletindo que a jornada, que a caminhada, que não é nada fácil, representa muito a vida também, né? Que se a gente for pensar na vida, a gente pode ter várias pessoas no caminho junto com a gente, família, amigos, e tá sempre acompanhado em nossas caminhadas, mas quem faz o caminho é você. Então, passo a passo, isso serve não só para um trekking assim, mas também para sonhos, para desafios que você passa. E aqui chegamos, galera, no acampamento base do vulcão. Tem esse carramanchão aqui, tem um banheiro aqui, tem outro banheiro ali, tem mais um carramanchão aqui mais fechado aqui, ó. Cadê? Ele tá aí, ele tá com teto verde, é difícil de ver ele, mas ele tá ali. Ele lá. Dá uma pausa aqui, comer alguma coisa. Aê! Olha, são pontinhos lá longe, pessoal. E todo desafio tem sua recompensa. Olha só esse visual. Incrível, incrível. É a parte que eu acho mais bonita de toda essa trilha. A galera tá ali na frente já. Agora sim, animou, porque é uma parte mais plana.
Findando o dia, a gente tem só que agradecer e muito por superar esse obstáculo de fazer pela segunda vez o Acatenango. E assim como eu superei esse desafio, eu espero muito em toda a trilha vir vibrando, rezando, para que meu pai supere também. Seja lá o que for, porque ele ainda não foi diagnosticado, mas que ele possa se recuperar, já que está sendo assistido pelos médicos, e que possa logo estar de volta em casa. Superar esse momento que não é nada fácil e que eu sinto muito por estar longe, muito mesmo. Te amo, meu pai. Meu pai é Antônio, mais conhecido como Toninho, da Freios Norte, Guarulhos. Nossa, aqui para controlar a respiração tá difícil, viu? Nossa, falta pouco. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground inside. Bom dia! Bom dia, mas isso não significa que a gente acordou agora, não. Ficamos acordados em vários períodos da noite para ver as explosões aqui do vulcão. E foi realmente sensacional. Mais uma vez que a gente está aqui e valeu a pena, não valeu não? Uhum. Porque da outra só tinha fumaça. Agora realmente foi várias explosões. O pico dele foi por volta de 3 da manhã, que aí eu vou falar que foi difícil de sair debaixo das cobertas. Então a gente levantou por volta de 4, porque ele já não parava mais. Chegou até a tremer a terra aqui. E lindo, lindo. Esse é o quarto que a gente dormiu, a cabaninha. É a mesma cabana que a gente ficou da outra vez, só que essas são novas. O empreendimento está crescendo aqui no Acatenango. A gente ficou naquelas ali de cima. E agora ficamos junto com os amigos, cada um em uma cabana, bem confortável, quentinha. Já tem saco de dormir, cobertor, né? Foi tranquila a noite. Boa mesmo. Travesseiro, é mesmo. Banquinho para ficar aqui fora assistindo. E tá aqui, ó. Estamos de frente com o vulcão de fogo. A trilha que eu falei que o pessoal faz para chegar ainda mais próximo é aquela ali, ó. É uma ligação que tem entre o Acatenango, que é onde a gente está, até o vulcão de fogo. Ali são cerca de 4 horas de trilha. E depois de uma trilha daquela de ontem, nem teria como pensar em subir mais um pouco. Aliás, daqui já tá lindo demais. Tem quem sobe por volta das 4 horas lá para cima para ver o nascer do sol. As cabanas têm luz solar, a luzinha. Só não tem energia para carregar celular e aparelhos eletrônicos. Tem também um banheirinho seco, é aquele ali verde. Aliás, acabei de usar. E tem a lenha que eles deixam separadas aqui, ó. Pra gente fazer uma fogueirinha.
Mas ontem o cansaço era tanto, tanto, tanto. Agora são por volta de 6 horas da manhã. Tá frio, mas não é um frio como o da noite. E ainda chegou a garoar aqui. Muito, muito trovão. Mas como a gente tá alto, então a gente via para baixo, assim, sabe? Os relâmpagos, os trovões, tudo para baixo. Ou então no vulcão, que parece que atrai, né? Olha o passarinho, que coisinha linda. E além de ver o passarinho, a gente também viu uma raposa. Não deu para filmar, porque ela passou assim, ó, escondidinha, contornando toda essa mata, e a cor dela era similar com esse matinho. Então, escondia e passou, que desceu, contornando toda a montanha. Vamos separando o lixo da noite também pra gente carregar o nosso lixo. De alimento a gente trouxe miojo, amendoim, barra de cereal, maçã, pera, cappuccino pré-pronto, que aí só mistura na água. Até dei uma enrolada aqui na língua. O que mais que a gente trouxe? E miojo. Miojo foi bastante, viu? Miojo. Bolacha também, uma bolachinha doce. E deu pra ficar de boa. Foram 6 litros de água. Estamos aqui ainda com uma garrafa de 3. E isso é a parte mais pesada da trilha. É carregar esse mantimento e essa água. A roupa, a maioria a gente já sobe com ela. Só traz uma peça a mais, como uma blusa de baixo, porque chega aqui molhada. E meia, né? Pra aquecer os pés, que é importante. Luva, touca também. Lembrando que aqui chega a dar menos 5 graus. Então é intensa. Ó. Nossa, acabou de explodir. Olha isso. Nossa. Parece que agora de dia ele tá mais forte, as explosões. Não dá pra ver o vermelho como à noite, mas tá incrível. Gigante. E essa nuvem que ele forma de gases, ela demora muito tempo para se desfazer. E aqui essas opções da cabana saíram num preço tanto quanto bom, eu posso falar assim, porque acho que sai mais barato até do que barraca de camping. Saiu 150 quetzais por pessoa. Não sei se eu falei isso no começo, mas estou repetindo agora. A gente vai deixar também o contato do pessoal aqui do Miratenango 2 na descrição. Para quem pensar em fazer essa trilha, eles também disponibilizam guia se você quiser e alimentação incluso. Mas aí o precinho sobe um pouco, né? E dá pra ver até da janelinha aqui, ó. Muitas vezes eu abria a janelinha e ficava olhando o vulcão daqui mesmo. Estamos quase de frente com o vulcão. Ó, mais uma explosão ali, ó. E falar pra vocês que esse vulcão, por mais que a gente vê todo efeito, assim, vermelho e tudo mais, falando lava, ele não é lava. O que ele expele são pedras pegando fogo. Ele é um extrato vulcânico. Então, ele solta no tanto que a gente até escuta as pedras rolarem assim. É muita pedra. O que eu acho um tanto quanto perigoso também é aquela trilha, né? Mas vai dar loucura de cada um. E como eu não tenho stick, não sei como fala, arranjei um cajado aqui, ó, para fazer a trilha mais fácil, e é com ele que a gente vai voltar. Bem, a ideia inicial era ficar 2 dias, compartilhar com os amigos. Inclusive agora eles estão dormindo, depois a gente vai conversar com eles. Mas realmente não vai dar. A gente vai descer porque meu pai continua internado. E estando aqui, eu achava que teria um 4G, como foi da outra vez que a gente esteve, que fizemos até live.
mas chegando na trilha, nenhum sinal. E aqui tá oscilando o tempo todo. Então eu preciso estar perto de uma boa conexão para poder ligar, conversar, ver ele, né? Saber como tá o quadro dele. Então, essa noite, todo o caminho foi de preocupação também, né? Vibrando muito, rezando. Mas essa noite eu fiquei bem preocupada de estar aqui tão distante, num lugar tão remoto. Então, a gente vai estar voltando hoje mesmo para o camp. E de lá a gente tem um bom Wi-Fi. Bem, agora o pessoal já acordou, a gente conversou com eles. Eles vão decidir se fica ou se vai, porque também não gostaria de atrapalhar, né? Aqui é muito bonito e a caminhada foi muito dura pra ter que sair assim tão rápido, né? Eu tô aqui falando com vocês e prestando atenção, um olho no peixe, outro no gato. Eu tô fazendo um cafezinho da manhã. Nos despedindo agora dos amigos. Sentimos muito em deixá-los também nos seguir junto, mas a gente se vê lá embaixo no campo. Com certeza. E pra descer, aquele velho ditado, ou deitado, todo santo ajuda. Mais fácil a descida. E a gente já tá aqui numa das paradas. Descansamos, comemos um pãozinho. Bora descer? Bora. Então vamos. Água. Água, muita água. O finalzinho da nossa água, né? Deu certinho. E o que a gente tinha de alimentos a mais, a gente deixou com os amigos. Então, nosso miojo, nossas coisinhas ficou lá com eles. Iogurte. Tem um amigão aqui que também compartilhei o pãozinho, né? Meu último pãozinho foi compartilhado com ele. E tem vários dogs na trilha. Vários. Eles saem assim do meio do mato. Acho que estavam dormindo nessa hora. Que são cerca de 9 e pouco da manhã agora. 9 não, né? Já deve ser 10. Tô perdida nas horas aqui. Lembrando que a gente tá 3 horas a menos do que no Brasil. Esse lance do fuso horário. E agora, a ideia é chegar o mais rápido possível na portaria, porque de lá a gente não sabe como vai conseguir chegar até o camping. São 25 quilômetros até o camping que fica em Antigua. Opa! Ó, levanta uma poeira danada. E aqui vou gravar um pouquinho para vocês, mas vou guardar o celular, porque é perigoso, viu? Tomar um tombo e nesse momento não podemos gastar com outro celular, não. Então é cuidar desse e prestar atenção também. Bem, a pior parte já acabou, né? Chegamos no final da trilha. Graças a Deus. E agora é hora de abandonar o apoio aqui, o cajado, para que outra pessoa também possa ser ajudada. Ajude muito, viu? Agora vamos ver o que nos espera ali na saída. Vamos ver se a gente consegue chegar logo no camping. Ai, tá sorrindo! Que lindeza! E uma coisa que a gente ficou pensando na trilha, quando a gente viu os cachorrinhos, é como eles tomam água. De onde eles bebem essa água? Porque não tem água lá pra cima. E a gente não viu nenhum negocinho de água. Que lindo! Você é muito lindo, ou linda! Olha a cor disso. E vou falar que quando eu tirar, tô vendo que vai ter uma bolinha por aqui, viu? Tá sorridente aí, bandeira. Olha o tempo, como é que tá feio lá embaixo. Vamos acelerar para não pegar chuva. Nossa. Parece que é chuva. Na portaria nos informaram que a maneira mais rápida e econômica de chegar até Antigua é de ônibus ou van. Tava lá na entrada, lá na saída ou entrada, tanto faz, no asfalto, esperando o busão para ir para Antigua. Passou um cara e aí colocou a gente dentro de uma van, cobrou 5 cada um, deixou nós aqui
Que aí agora nós vamos esperar o ônibus que nós estávamos esperando lá. Não adiantou muita coisa. E aí daqui eu tenho que ir para uma outra cidade e depois ir para Antígua. Nossa, Então... outra aventura começa agora, porque a gente achava que ia direto para Antígua. Mas aqui eles cobram cerca de 250 a 300 quetzales, que dá muito dinheiro até Antígua. Então vamos tentar chegar, afinal a gente tá só com 100 quetzales na mão. A gente veio parar em São José de las Caldeiras, eu tô copiando dali da placa. São José de las Caldeiras, que não deu nem 5 minutos. Vamos ver agora. Aqui do ladinho tem frango frito, amor. Cheiro tá bom, hein? Tá bom, não tá? Muito. Nossa, e a fome também. Não, eu acho que ali a vanzinha, hein? E nessas horas que a gente tem que agradecer muito, graças a Deus, ou graças a Deus, que aparece como ângelos. Ajudaram a gente, estavam lá no Acatenango na saída. E aí assim que a gente desceu, gravou pra vocês da van, eles passaram e estão indo pra Antígua. E justo tudo que a gente tinha era só 90 quetzales e deu certo, eles aceitaram. Nossa, salvaram, Graças não? a Deus, Graças. Muitas graças. Olha a festa que ela fez chegando. Nossa. Ai, eu quero beijinho também. Vem aqui, vem. Dá beijinho também. Ai, que beijinho maravilhoso. Ai, a hora da coçadinha. E eu já sentia. Eita, nós. Que ia ali no seu pé, velho. da bolha. Mas olha isso, não imaginava que ia ser tão grande. Deu aqui. Nossa, tá sujo também. Lateral, nunca vi isso na minha. Nunca vi também, olha isso. Deu aqui, olha. Ai. Nossa. Nos dois? No dedão. E aqui no outro dedão também. Resultados da trilha. Mas que valeu a pena? Valeu, e muito. E agora, direto pro banho. E vou fazer aquela ligação toda especial. Então a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aventura. Não deixe de se inscrever no canal, afinal já viram que dá um baita trabalho, né? Toda essa aventura, gravar, compartilhar, editar antes de compartilhar. E a jornada não é fácil, mas a gente gosta e muito. E gosta quando vocês estão junto, comentando e dando like também. Então, até a próxima. Paz, amor e... Pé na estrada! Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo.